Olá, gente, boa tarde. Vim compartilhar mais algumas coisinhas que eu estando no papel de educador, às vezes é complicado, não é nenhuma questão de omissão, às vezes pela própria energia, pelo próprio trabalho que a gente tem que desenvolver, tem momentos que é necessário falar. Não é falar para criar possibilidades negativas, longe disso, né? Mas lógico, cada um tem uma forma de pensar, cada um vai analisar, de repente, o que eu vou falar aqui de acordo com a realidade atual de cada um. Eu acho que isso é super pertinente, é super e deve ser sempre respeitado. Hoje pela manhã eu coloquei algumas coisinhas escritas no Facebook, porque já muitos sabem, né? Eu não, logicamente, alguns sabem, outros não, mas não são coisas que cabem a mim particularmente colocar a público algumas coisas, coisas sendo reveladas, enfim, eu sempre fui uma pessoa meio justiceira, né? Acho que a gente traz essas memórias, cada pessoa ela traz dentro de si algo que às vezes a gente fala, nossa, o sangue ferve, né? Então, lógico que a gente tem que sempre ver o lado positivo e o lado negativo, para onde que eu coloco a intenção desse sangue que ferve. E eu não tive tempo de gravar anteriormente, então foi como um desabafo no Facebook, não um desabafo porque quando a gente vai reconhecendo e tomando informações, conhecimento de determinadas coisas e que os downloads vão baixando, a gente tem que ter bastante discernimento, bastante calma. Aí me veio a questão da paciência. E há pouco tempo o professor Alcides, que eu gosto muito do trabalho dele dentro da alquimia, é muito para aprender com muitas pessoas, e ele colocou a diferença da paciência para a tolerância. Eu até estou com um trabalho aqui que eu quero até criar um curso a respeito disso, porque a gente tem muito dentro de uma palavra, por exemplo, a paciência, quantas coisas não estão por trás da palavra paciência? E se a gente colocar isso em tudo que existe no mundo, todas as informações, tudo que a gente vê, e tudo que a gente vê, tudo que a gente capta pelos nossos órgãos dos sentidos, nós vamos nos conectar com essas questões de acordo como nós estamos no momento, mas nesse atual momento, mas não significa que é a realidade nua e crua da coisa. Então é assim, às vezes o sangue ferve, né? Eu sou, dentro da astrologia, aí eu tenho bastante fogo no meu mapa astral, né? Sou uma leonina, e você vai pesquisando outras coisas pela numerologia, isso e aquilo, então trânsitos planetários, vamos colocar assim, e algumas coisas reverberam no sentido de, falei, eu não posso ficar 100% calada, né? Então muitas pessoas me perguntam sobre até as coisas que estão acontecendo, porque eu venho acompanhando. E como uma mente que a cada dia eu procuro abrir mais, se expandir, né, dentro dessa questão das infinitas possibilidades, porque isso aí daria um curso, sabe Deus, né, uma palestra, sabe Deus, de quantas horas de a gente falar das impossíveis, das possíveis e impossíveis possibilidades, né? Se a gente pensa em questão de universo infinito, a gente já pode tirar as conclusões dentro do que a nossa cabecinha, né, é capaz de alcançar em relação quando a gente medita um pouco, pensa um pouco mais sobre isso. E às vezes é duro a gente reconhecer e ver nua e cruamente algumas verdades, né, algumas coisas que você fala, meu Deus, né, já passou da hora de isso estar acontecendo e muitas pessoas dormentes ainda, né? E eu com certeza dormente em muitas outras coisas que ainda por inocência, por ignorância, por falta de conhecimento, informação. Então por isso que eu sempre foco nessa questão da informação, de tomando consciência de determinadas coisas e principalmente assuntos que até então às vezes a gente por anos eu falo, nunca me interessei por isso, por aquilo, e chega um dado momento que você é meio que direcionado para ver
e porque também pede para reconhecer algumas coisas, para ter um entendimento maior, e as coisas vão vindo, porque é assim que funciona o universo. Quando a gente quer realmente alguma coisa, e independente da intenção, se é positiva ou negativa, nós vamos ter aquilo que a gente coloca o foco, é a intenção. Então, hoje eu coloquei no Facebook, né? Falei, quero ver até quando as mídias nacionais, a gente coloca jornais, revistas, mídias nacionais, né? O que falam hoje aí das fake news e todas essas coisas, o que é verdade, o que você vai compartilhar, toma cuidado, realmente é de uma grande responsabilidade, mas é complicado às vezes a gente não se colocar, de novo dizendo, como educadora, eu tenho uma certa obrigação de colocar um ponto de vista, né? Não é uma coisa, olha, é um tipo assim, se liga, vai ver, vai pesquisar sobre, né? Então, eu dei aula pela manhã e fiquei entretida com algumas coisas, afazeres de casa e tudo isso, e meditando, e enfim. E vi nas redes nacionais, né, alguma coisa já acontecendo em relação ao que isso já é um borbulido que vem dentro desse período de pandemia, porque de quarentena, a quarentena já acabou há muito tempo, mas eu às vezes falo em lives, ou as pessoas que fazem curso comigo, os encontros. Gente, o momento que nós estamos vivendo, não está todo mundo, de certa forma, com falta de uma flexibilidade maior, do ir e vir, né? Então, pessoas que querem voltar para os seus países de origem não pode, a gente com viagens marcadas e tipo, vai acontecer, não vai acontecer, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui. Então, na medida do possível, isso é uma coisa talvez momentânea, mas penso que não, porque eu sempre tive essa vontade de querer saber, né? Eu acho que em outra vida eu fui investigadora, alguma coisa. E quando eu vou para o Egito, eu vou para essas terras, né, como a Grécia, que amo muito, assim como o Egito, eu falei, nossa, como eu adoraria poder ter essa possibilidade. Logicamente teria que estudar para isso, né, dentro da arqueologia, de investigar esses mistérios, essas coisas. Então sempre, desde novinha eu tive essa coisa, mas de onde vem? Como é que é? Né? E essa vontade de querer saber mais. E isso é o que me impulsionou e me impulsiona todos os dias, né? De eu estar procurando, as pessoas falam, mas Glaucia, você não para, quantas horas tem teu dia, né? Realmente faltam horas, mas assim, e sempre mantendo essas conexões nas lives que eu faço, nos trabalhos, para quê? Para que os véus da ilusão, os meus véus, sejam removidos, né? Na medida do possível, na medida daquilo que eu vou ter discernimento de tentar checar, para não ficar nem de um lado nem do outro. Não é ser meio do muro ou ser morno, né? Essa outra palavra, outro termo que o Alcides usa, eu acho bem pertinente. Eu gosto de citar as pessoas que traz para mim um algo assim, uma palavra que seja que você fala, nossa, então quer dizer, não é da minha autoria, eu escutei isso em outro lugar, então nunca vou me sentir envergonhado alguma coisa por dizer da onde eu vi isso e o que isso transformou. Uma simples palavra transforma os meus pensamentos, as minhas crenças, e como educadora, mais uma vez, me coloquei à disposição disso. Por isso, né, que principalmente nesse período de quarentena, eu já vinha fazendo esse trabalho, e agora algumas coisas estão ficando mais claras, mais transparentes, e confesso para vocês, e quem vai entender o que eu estou dizendo, vai falar, puxa, faz sentido, porque para mim também é assim, ou não, né? Mas é uma reflexão que eu deixo aí para você que estiver ouvindo. Quando a gente começa a descobrir verdades, é complicado, eu entendo, me coloco nas pessoas que se rebelam, né? Nas pessoas que de repente se tornam agressivas, como se como se uma pessoa ela fosse encarcerada por muito tempo, e quando ela descobre alguma coisa, é como ela se começasse a se debater, bater nas pessoas, destruir as coisas, que a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, né? E aí é que entra a questão do discernimento, e me veio a palavra paciência e tolerância, né? Então, os mestres da fraternidade branca, né, entre outros mestres que a gente vem partilhando e redescobrindo algumas coisas,
E uma das coisas que nós terráqueos, né, vamos colocar assim, nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de viver aqui nesse planeta, tudo se resume na questão de reconhecer e saber lidar com essa questão da paciência. O Dr. Sérgio Felipe fala disso de uma maneira também bem bacana, que paciência significa a ciência da paz. Olha que profundo se a gente começar a mergulhar nesses termos, né, na etimologia das palavras, e eu tenho buscado um pouco reconhecer mais isso. Qual é o radical? O que quer dizer a palavra, a origem da palavra, para a gente poder ter e aí dá para a gente viajar positivamente no que realmente significa, né? Então, paciência a gente vai ter que ter, o nosso desafio maior como ser humano, isso é um pensamento meu e que pode estar em concordância com o que você que está ouvindo pensa, é uma das tarefas mais desafiadoras para qualquer ser, né? E por isso que quando a paciência a gente coloca para um termo da tolerância, e aí o Alcides fala, paciência a gente sempre tem que ter, mas tolerância tem limite, né? E o que eu escrevi hoje, assim, bem resumidamente, porque a vontade era de falar bastante a respeito, né? É um certo movimento que ocorre dentro da gente de querer fazer com que, não é que as pessoas pensem igual a você, mas que as pessoas vejam além do que elas estão vendo, assim como eu estou vendo. E aí, nesse tempo que eu tive de um breve pensamento, né? Aí a gente entende por que as pessoas reagem do jeito que reagem. Eu estou reagindo assim com vocês, outros, né? A gente vê nas redes sociais, você coloca um pensamento, aí as pessoas querem colocar os pensamentos delas de acordo com a emoção e com o sentimento que ela tem. E aí é que está a grande questão, né? Foi o que aconteceu comigo hoje pela manhã, né? Eu sou do signo de Leão, ascendente em Leão, a lua em Áries, então é um fogaréu que não acaba mais. E tem hora que esse fogo, a chama sobe, mas graças à informação, ao conhecimento, ao reconhecimento de algumas coisas, a gente consegue voltar para a casinha, porque às vezes, assim como eu e como cada um de vocês e cada ser humano que vivente nesse planeta, às vezes dá vontade de desganar né? E que a gente sabe que isso não leva a nada. Eu só estou mencionando isso porque é natural do ser humano. E que a gente tem que pensar mesmo nessa relação de paciência. A paciência eu tenho que ter de ver as coisas acontecer no tempo que tem que acontecer. Então o que eu coloquei como escrito é assim, até quando, né, vão esconder da gente coisas que já estão sendo ditas por outras vertentes, e são vertentes fidedignas, né, que vem de órgãos internacionais, uma série de coisas. Eu estou, de certa forma, bem antenada em relação a isso. E às vezes é extremamente difícil, porque difícil no sentido que a gente não pode falar dessas coisas abertamente. Mas me preocupa bastante quando essas verdades, quando revelações virem e que estão por vir daqui para frente, ou como que as pessoas que estão vivendo, né, porque a gente tem várias facetas da ilusão. Nós estamos vivendo, cada um olha para aquilo que naquele momento, né, a gente vive no mundo da ilusão. E o que a gente busca, na verdade, o que eu estou buscando é tentar remover esses véus. E quando a gente começa a remover os véus, por conta do aprofundamento que a gente vai tendo, da maturidade que a gente vai tendo, essas cortinas elas caem e você fala, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? Então o meu desespero, às vezes, entre aspas, é em relação a isso, porque muitos não acreditam em nada ainda. Segundo, informações, tem muitas verdades a virem à tona que às vezes eu comento muito en passant assim, e que não é meu papel fazer isso, porque se eu estou correndo atrás para saber fontes e investigar, estudar, porque eu tenho esse senso de investigadora, até certo ponto, eu acho que cada um tem que andar pelas próprias pernas e descobrir essas verdades, né? Ah, não, porque a Gláucia falou, porque fulano falou, nossa, não pensava que fulano, imagina, olha o trabalho que ela faz, ela está falando sobre isso. Então, né, que mundo que vocês estão vivendo, né? E que mundo que eu quero viver. Então, o mundo das ilusões, assim como as infinitas possibilidades, coloca o campo da ilusão como tudo. Sabe aquela revista Caras, né? Que é, nossa, olha isso, olha aquilo, que é a vida de um, a vida de outro, né?
Hollywoods da vida, questões assim que além de todas essas coisas, né, o que está por trás realmente, por que as pessoas às vezes agem da maneira que agem, o porquê, que órgãos, seja público, seja dentro de até a diferença de como as pessoas em determinado país, como é a vida deles, né? Em termos aí a gente coloca as religiões, os pensamentos, os dogmas que seguem, né? E eu acho que a primeira coisa que acho que traz a paciência para a gente é o respeito, né? Tolerar, lógico, a tolerância vem quando alguém quer te impor alguma coisa, você não tolera aquilo e você não é obrigado, obrigada a fazer parte de uma coisa que não é bacana. E aí vem a aceitação também, né? A aceitação não significa que eu concordo com aquilo e pronto, né? Está se falando muito hoje, né, dentro do nosso momento mundial político-econômico, né, enfim, dos extremos, né, direita, esquerda e tudo isso. Então, várias coisas venho ouvindo e vendo que tem coerência, né, que a gente não tem liberdade muitas vezes para falar o que sente, até que ponto, né, em termos até de uma constituição, né, que a gente está vendo nu e cruamente, isso faz tempo, né, mas a gente vai se inteirando a partir dessa maturidade de algumas coisas que a gente vai reconhecendo, que as próprias leis às vezes não são seguidas, né? E por falar a gente está falando de leis materiais, né, leis dessa dimensão, e que dirá as leis herméticas, as leis, né? Se a gente não consegue seguir, se já está tendo uma grande deturpação, que hoje está às caras isso, né, em termos das leis de constituição que a gente tem de constituição, e quem não se segue isso, quer dizer, a gente já entende a dificuldade de seguir, de se compreender e seguir as leis naturais, as leis universais e tudo isso, né? É lógico que é muito abrangente, eu estou dando aqui um pitaco, mas é muito às vezes complicado a gente saber de algumas verdades que estão aí já à cara e muitos não conseguem ver. Irrita um pouquinho a gente de ver o quanto as pessoas estão olhando para um lado só. Aí você fala, Glaucia, mas esse é o lado que você está olhando. E aí é que vem a paciência, né? Porque esse é o lado que eu estou olhando e eu tenho que respeitar o lado que as pessoas ainda não conseguem ver, né? Que está transparente, que tem muitas informações, quer dizer, não é uma coisa escondida mais, né? Mas que a gente, por uma série de fatores, a gente se mantém naquela, é uma zona de conforto, seja consciente ou inconsciente, porque não é tão fácil ver a verdade, né? Então, procure sempre a verdade e ela vos libertará, né? Eu até coloquei isso, e é bem verdade isso mesmo, né? Como a gente vem trabalhando muito com a chama verde-limão, né? Com a chama verde, com a cura, com a justiça, com a verdade, né? Então a verdade às vezes ela dói, é nua e crua, né? Então, nos meus grupos e tudo isso, falei, gente, não é para de repente acreditar, né? Crer naquilo que eu estou falando, que um fala, eu acho assim, escutem de tudo, né? E tentem meditar um pouco mais sobre isso, tomar atenção um pouco nas mensagens subliminares, nas coisas que estão ao redor, não só daquilo que está sendo mostrado, né? Hoje eu vejo a TV aberta quando vejo, porque não é porque eu não quero ver, porque eu não tenho tempo, a minha prioridade é outra, né? Mas hoje eu consigo ver por detrás disso, o que está por trás de um filme que é colocado no momento que nós estamos, uma novela que está sendo replicada. Aí você começa a fazer a ponte entre informações que não estão, né? A gente precisa ir procurar um pouco para poder saber. Você fala, nossa, como tudo sempre teve aí e até então eu não tinha reparado. Eu estou falando isso na minha pessoa, né? E que não é convencer ninguém de nada disso, mas, de novo, como educador e como terapeuta, e por querer o bem das pessoas assim como eu quero o meu bem, então, se eu estou vendo, foi uma coisa que eu assumi assim, eu tenho por obrigação, dentro do que eu reconheci, daquilo que eu já conheço, e já para mim eu tenho mais do que obrigação de passar informações para frente. Lógico que a gente tem que ter discernimento,
tem que saber falar determinadas coisas, porque a intenção não é ter focos de luz em cima da gente, falar, ó, você viu que fulano falou, nada disso, né, para se promover. Mas quando a gente começa a pensar no todo, quando há uma preocupação com o todo, a gente sente vontade de falar e de botar a boca no trombone, né? Então, de novo, né? Paciência a gente tem que ter, mas tolerância tem hora que, né? Então hoje na hora do almoço, realmente, né? Que eu comentei no Facebook ali, tomara que as verdades começam a vir à tona. Aí já realmente saiu uma das verdades, né? Que é um fio que vai ser puxado. Então eu quero deixar e finalizar esse vídeo aqui para que vocês, independente de qual seja a informação que virá daqui para frente, lembra desse vídeo e lembra que às vezes pode chocar com a realidade de muitos, né? Hoje uma amiga irmã colocou uma postagem de bonecos com a intenção sexual, com uma série de coisas que não vem nem ao caso, né? Então tem vários termos aí que eu não vou ficar mencionando aqui porque não é o papel, e que são só coisas assim, dessas infinitas possibilidades aonde chega a cabeça do ser humano, tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu sempre deixo a mensagem, né, de que lado que eu quero estar. Então eu já sei, né? E muitos vão falar, lógico que eu quero estar do lado positivo da coisa, mas às vezes não está trabalhando as várias vertentes de vários assuntos, vamos colocar assim, que a gente precisa neutralizar algumas coisas, que é a aceitação. Sem querer, eu aceito que eu estou vendo as coisas, do que é a paciência, de ver que tudo aquilo está assim, e torcendo muito para que algo seja revelado rapidamente, que por mais que choque, no choque, que você fala, nossa, jamais eu podia pensar que isso ia acontecer, né? Assim como a nossa pandemia, a quarentena que nós estamos vivenciando, e o que está por trás de tudo isso, né? Então, informações que a gente tem e acompanham é que tem coisas para acontecer sim, até novembro desse ano, até o fim desse ano, e, né? Quanto que vai acabar, isso e aquilo, tem data para isso? Não, não tem. Aí é que vem a santa paciência e que, na verdade, qual é o meu trabalho? Né? Focar no positivo, tentar ver o lado positivo das coisas, mesmo estando aquela coisa escura, né? Então não é tão simples, né? E principalmente quando a gente já reconhece claramente que a gente, para mim é uma verdade que só falta vir às claras mesmo. Então já teve prisões aí acontecendo, né? Mandados de prisão e acontecendo com senadores, e que a coisa vai além, né? Mas às vezes entristece um pouco porque às vezes a gente deve se calar mesmo, ao invés de falar coisa que não deve, né? Então, o que eu estou dizendo aqui não é sempre assim, não é que eu estou em cima do muro, é que eu consigo ver a diferença do lado positivo e negativo, e como eu entendo que é polaridade, que tudo faz parte de uma mesma energia, então sempre isso vai existir. Isso eu tenho claro na minha mente, e é o que eu tento, na medida do possível, passar para as pessoas que me acompanham, que fazem curso comigo, que enfim, quem gostam do meu tipo da maneira como eu conduzo o meu pensamento, como eu ensino, como eu dou curso, enfim, como tem outros tantos amigos, irmãos, também fazendo um brilhante trabalho, né? Então é de suma responsabilidade, eu estando como educador e terapeuta, que a responsabilidade do que a gente faz com o outro. Então eu nunca tive isso fora da minha mente, fora da minha conduta. Pode ser que algum dia eu perca as estribeiras? Pode, porque afinal de contas eu estou no processo evolutivo também, assim como qualquer um, e que às vezes uma catarse, né? Ela se transforma numa catarse que você fala, meu, chega, né? Graças a Deus não foi o caso ainda, mas pode vir a acontecer, né? Então, a essência de todos nós, ela é pura, né? Somos puros de coração, né? Isso a fraternidade fala, né? A gente vem fazendo todo um trabalho, né? Eu também gosto muito do trabalho do Alcides, acompanho na medida do possível, às vezes acompanho de menos porque estou realizando o meu trabalho também concomitante, né, a essa linha de raciocínio dentro do que significa alquimia. Então quem quer estudar isso, né, procure os vídeos, os cursos, os livros do Alcides Melhado.
falo mesmo de boca cheia, porque são seres, né, que têm conhecimentos, têm coisas que nem todo mundo vai entender. Assim como o que eu estou dizendo também, nem todo mundo vai compreender da forma que eu estou querendo passar, mas que faz parte, isso sempre vai ser assim. Assim como eu também não compreendo algumas coisas, porque é a forma, é a visão que eu estou tendo daquilo neste momento, é desta forma, mas que amanhã, daqui a um minuto, ela pode mudar, e principalmente vai mudar se eu parar para pensar e tentar ver por que tal pessoa falou daquele jeito, e o outro também falou, e eu estou pensando de outro. Aí se a gente para, né, a meditar, o silenciar, o aquietar um pouco, racionalizar um pouco mais sobre as coisas, e dentro do coração falar, bom, o que é verdade para mim neste momento, né? É esta, amanhã é outra, e não é uma verdade absoluta e que deve ser imposta. Então, assim, a falta de tolerância às vezes vem por uma manipulação, uma coisa imposta que já foi descoberto há muito tempo e que já passou da hora, né, da gente seguir determinadas coisas. Lógico que a gente tem leis para seguir, na medida do possível a gente vai seguir por uma questão até de imposição. Então você vai ter que ver outra forma de não ter que conviver com aquilo sem prejudicar ninguém e fazendo a sua parte como um cidadão, como cidadã, enfim, né? Bom, gente, eu vou só ler aqui para terminar esse vídeo, né? Eu peguei um texto aqui, o que significa a paciência, né? Que a paciência nos coloca em harmonia com os ciclos da natureza. Então, eu acho que é uma das peças fundamentais para a gente conseguir se manter em harmonia dentro de um pandemônio que nós estamos vivendo, né? Não é, a pandemia já tem tudo isso, mas tem tanta coisa acontecendo junto que eu volto a dizer, quando a gente vai descobrindo as coisas, fala, meu Deus, o que vai ser da cabecinha das pessoas se já estava meio atrapalhado, imagina agora, né? Então não é para assustar, porque aqui não é apologia de nada. Ai, Glaucio, o que você está falando? Gente, vocês têm que investigar. Tem muita porcaria nas mídias, mas também tem muita coisa, muita gente fazendo coisas boas, né? Cada um tem um papel, e eu tiro o chapéu para essas pessoas que têm a coragem de investigar e dar a cara a tapa para bater, né? E esperar, né? Porque faz parte de todo um processo de desmascarar mesmo, né? De desmistificar, de remover os véus. Então, se a gente quer remover os véus, nós vamos ter que olhar para aquilo que a gente imagina, isso não existe, né? Será que não existe? Tem tanta gente ao mesmo tempo falando do assunto. Será mesmo que as pessoas estão loucas? Da onde vem isso? Você está inventando? Bom, e aí tem uma série de coisas que é desgastante. Eu me sinto às vezes esgotada, porque energeticamente quem é mais sensível, o que eu estou falando, os sensíveis aí vão ver, né? O quanto que isso é complexo, tá? Eu só vou ver aqui se o meu vídeo não acaba antes. Então vamos lá. A paciência de esperar é possivelmente a maior sabedoria de todas. A sabedoria de plantar uma semente e esperar a árvore dar frutos, tá? Então é complexo, mas a gente chega lá. Então paciência sempre, mas tolerância tem limite, né? Foi uma coisa que eu aprendi recentemente, e fala, não, né? A hora que tem que falar, tem que falar. Se tem que chamar a atenção de alguém, nós vamos chamar, né? Cada um dentro da sua circunstância. Mas assim, gente, abram suas mentes na medida do possível, né? A hora que vocês estão vendo alguma coisa, alguma informação que você fala, nossa, já não é a primeira vez que eu escutei isso, só para que quando as coisas comecem a ser reveladas, o chacoalhão não ser tão grande, né? Porque não é tão simples, mas também não é complexo. Se a gente quer a verdade, quer o mundo maior, que venha a verdade logo, mesmo que choque, para que a gente juntos a gente consegue dar um passo adiante em construir, porque já está vindo essa construção, de um mundo humanamente, em todos os aspectos, melhor. Tem tudo para acontecer, porque quando a gente entende realmente que o universo nos traz tudo, a cura já existe, a saúde, a prosperidade, colocamos como prosperidade não só ganho material, né? Então às vezes essas ilusões elas vêm porque a gente só vive em função do material, né? E o espírito, é a questão do lado espiritual, como é que fica?
Então os que estão mais distantes disso, os que estão mais distantes, é que interrompeu aqui, depois eu vou ter que colar o vídeo aqui, grudar um no outro. Se a gente não se conecta com coisas além, né, além do material, além só do racional, o sofrimento é maior. E eu, como atendo pessoas, a gente vê que demora muito mais, às vezes, para as pessoas encontrarem a própria harmonia e a paz. Por quê? Porque tiveram muito distante da fonte, né? Então, tem muitas coisas por trás disso. A gente fala do reiki, né? Eu vou fazer uma live essa sexta-feira, vai ter uma live, o que é energia reiki, né? Então, quer dizer, eu sou reikiana, para mim é a coisa mais comum, né? Mas existem muitas pessoas, milhares, sei lá, não sei colocar isso em números, mas tem muita gente que não sabe da existência do reiki, muito menos o que isso corresponde, nem ouviu falar, né? Então, quer dizer, isso eu estou falando do reiki, imagina das outras coisas, né? Imagina das coisas que eu nunca ouvi falar, que você fala, às vezes as pessoas falam, você já ouviu falar disso? Eu falei, não. Eu vou estudar, porque se chegou isso até mim é porque eu tenho que me inteirar disso. Então aí fica uma dica. O que chega para vocês que parece um absurdo é um bom chacoalhão do universo. Falou, se fosse você eu ia pesquisar um pouquinho sobre isso por você só, não vai buscar a fonte, vai procurando primeiro ao teu redor e depois de quem fala de repente do assunto, você vai vendo depois você vai vendo o que o outro fala, e o outro você fala, olha, isso aqui está falando o mesmo que o outro, mas tem mais isso e aquilo. Bom, vamos ver, são possibilidades, são possíveis possibilidades? Sim, a gente está no mundo das infinitas possibilidades, então tudo o que vocês podem imaginar, tudo, mesmo imaginar, mas não é possível, é possível. O que a gente fala que não é possível é exatamente ao contrário, né? Então é bem por aí. O que você acha, imagina, isso não existe, você pode ter certeza que existe. Se está fazendo parte de uma mensagem que fala, nossa, é um absurdo, se você for chafurdar lá, você vai falar, puxa, esse absurdo é possível. Então, gente, abram as suas mentes na medida do possível, o máximo que vocês puderem. Não é para ir a favor disso, a favor daquilo. Há uma dificuldade muito grande de compreender de que lado você está. Você é a favor a isso, a favor a pessoas, a favor a partido, a religiões. Nada disso. A gente tem que abrir a cabeça, significa a gente ver um pouquinho de tudo e falar, bom, é uma possibilidade. Não é para ficar com raiva do outro, eu quero que esse pegue o tal do Covid, que esse aqui morra. Isso aí não está acrescentando em nada, pelo contrário. Só está criando mais karma para você mesmo, e o que você está criando para você está reverberando para o todo. Então, o nosso papel aqui não é simples, porque o que eu penso e o que eu possivelmente julgo, porque eu também sou um ser humano, e que hoje a diferença é que hoje, se eu me pego julgando, na hora eu reparo isso, Gláucia, tipo um ato falho, né? Volta, pede perdão para você mesmo, e para isso que você pensou que a cabeça foi longe aí, você não... quase que deixa passar. Não, pensou, volta, arruma e continua. Para mim está fazendo bastante diferença tudo isso, e eu acho que é por isso que a visão da gente também amplia, e esses seres, né, do que está em cima, acabam vindo revelações para a gente, porque ela falou, não, ela tem já um pouco de maturidade para receber essa informação e saber como lidar com isso. Pode ser que nem sempre eu consiga, mas tenho me trabalhado bastante para isso, para mostrar a verdade, né, sem milindres, mas também não é para fazer sensacionalismo, porque não é essa a questão, é mostrar a real. Porque quando as coisas começarem a aparecer, a minha preocupação é com isso, como é que vão ficar as pessoas... Ai, mas do que você está falando? Gente, não vai acabar o mundo, porque o mundo já acabou, né? Porque as coisas que a gente acaba se deparando, você fala, meu, é o fim dos tempos mesmo. E aí a gente entende a quantidade de suicídios, de pessoas em depressão, que lógico, isso tem outras vertentes, né? Mas você começa a ir mais profundamente o porquê que todo esse campo energético, e eu que gosto muito do estudo dessa energia, o porquê que a gente acaba entrando em contato com uma coisa e outra, pessoas entrando mais em depressão, todas as questões de polaridade. Para mim, eu entendo como polaridade, há pouco tempo me chegou isso, é assim, a pessoa está entre o despertar e naquela malha da densidade da manipulação, né?
dessa energia densa. Então a pessoa fica meio lá e meio cá e não consegue se achar porque às vezes não tem o embasamento, não tem o conhecimento e informação suficiente. Por isso que eu bato a tecla do conhecimento e informação, para a gente se desenvolver nos 3 níveis, mental, emocional e físico, né? Então não é só físico. Eu trabalho o corpo físico, mas de que forma que eu trabalho esse corpo físico? Eu trabalho a minha mente, de que forma que eu estou trabalhando a minha mente, o que eu estou nutrindo a minha mente. Glau, eu não vou ficar olhando para essas coisas. Ok, realmente tem pessoas predestinadas para olhar e estudar algumas coisas que outros não têm. Não é que não tem capacidade, porque não tem energia para aquilo. Outros precisam trazer essas informações para a gente, que eu bato palma, que você fala, meu, olha a energia que esse povo está mexendo. Mas a gente precisa saber de algumas coisas. Eu falo, eu não entro nessa energia, eu prefiro vibrar na luz. Eu também vibro na luz, mas eu tenho uma vertente meio de de justiceira, né? E isso tem a ver com algumas vidas anteriores que eu tive uma pequena consciência disso, e nem precisa disso porque a gente sente, né? O que já viveu em outro momento e que se repete agora. Você fala, mas eu já vivi isso. Há um déjà vu, né? Sabe do déjà vu? Então a gente tem algumas confirmações que são particulares minhas, mas que também pode ter bastante particularidade com muitas pessoas que estão aí ouvindo, e entre outras que não vão ouvir, mas que também, não é que compactuam, também entendem o que eu estou dizendo, né? Então abram as suas mentes, a informação ela tem que vir, a gente não pode não querer olhar para alguma coisa, porque na hora que a bomba estoura, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Então é melhor saber mesmo, né? Mas tem as formas, eu concordo que tem as formas de serem ditas essas coisas, e como eu disse, cada um vai ver isso da forma que bem entende. Eu vou continuar com os meus decretos, as minhas orações, com os meus grupinhos de reiki, com as minhas lives que eu estou fazendo de quarta, amanhã tem, quinta-feira. Não é para mim vai descer, é porque eu sei que as pessoas vão precisar, e eu estou dando com tudo isso, assim como outros irmãos que estão trabalhando em silêncio, assim como algum de vocês ou muitos de vocês, em prol de um bem maior, porque eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando no todo. Então é a hora de sair do eu para o nós, né? Mas esse nós é muito amplo, né? O que seria esse nós? Tem muita coisa que a gente precisa aprender e trabalhar dentro da gente para realmente resgatar e reconhecer o que é a compaixão, o que é o amor incondicional. Quando a gente conseguir amar incondicionalmente tudo, exatamente tudo que existe, sem falar, mas olha isso, poderia ter feito sem julgamento, sem crítica, com neutralidade, é assim, poxa, eu vejo aquela coisa com amor, eu vejo a pior atrocidade da face da terra, que o ser humano fez isso e aquilo, eu olho com compaixão, porque foi uma escolha. Então a paciência é algo realmente que ela envolve uma série de outras questões. E é isso, gente, já quase 40 minutos de vídeo aqui, e que fique mais um pequeno material, uma mini palestrinha para vocês meditarem. E o que eu escrevo às vezes não é para atacar ninguém, lógico, a gente vê de acordo com o que a gente está, e eu entendo perfeitamente, mas é para de repente olhar para algumas coisas, leiam assim, de forma neutra, sem envolvimento, né? É assim que a gente tem que aprender, e eu estou aprendendo bastante. Vejo e me aprofundo, mas não me envolvo. É um grande desafio. Então, uns estão mais preparados, outros não. Eu tenho muito ainda que crescer, né? Crescer e aparecer. Mas é isso. Eu concluo aqui com um enorme beijo para vocês. Esse sábado tem uma palestra das 4 da tarde às 18h30, compreendendo e rompendo com a energia de escassez, que na verdade tem a ver também com tudo isso que eu estou dizendo, com crenças, com o mundo das ilusões, uma série de coisas que nós vamos tentar em 2h30 conversar, para abrir um pouquinho mais as janelas da nossa mente, para falar, bom, já reconheci mais um pouquinho, já posso, tenho condições de com isso andar um passinho mais à frente. Então esse é o meu propósito, é o meu caminho, e o que eu puder fazer de melhor, certamente. Pode ser que eu erre, porque faz parte, mas, enfim, estou por aí,
Quem precisar de alguma coisa, dentro do possível, do que a gente pode ajudar, certamente nós vamos auxiliar, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha da melhor forma, aprendendo cada dia mais. E o que eu aprendo, de certa forma, compartilhando, porque eu já entendi que a gente está aqui para isso, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, que eu não sei que dia vai ser.